Bom, pessoal, bom dia. Bom dia. Vamos dar início à continuação sobre emergência em consultório odontológico. Vou começar a dividir minha tela. Ok. Então, vamos lá. Para o suporte básico de vida, né? Então, o que é aconselhável, ok? Primeiro de tudo, que começa com a ressuscitação cardiopulmonar. O que seria isso? Então, a gente tem o protocolo da American Heart Association de 2010, em que, se a gente identificar a falta de responsabilidade também do paciente, ou, na verdade, se a gente identificar que o paciente está semi-consciente, mas está com uma qualidade de respiração, que seria essa respiração agônica, que seria em agonia, né? Ele está puxando o ar, está fazendo toda a excursão do tórax, mas a gente vê que ele não está ventilando, ele está sem sentidos. Aí já é indicado a fazer a ressuscitação cardiopulmonar desse paciente. Nessa ressuscitação cardiopulmonar, todos devem fazer as compressões torácicas de forma e qualidade indicadas. Então, isso aí tem que ser treinado previamente em manequins, ok? E a compressão e a ventilação torácica são feitas na proporção de 30 compressões para 2 respirações, tá? Quando são feitas em 2 pessoas. Uma pessoa fica fazendo 30 compressões e as outras 2 e a outra vai fazer as 2 insuflações, ok? E isso vai rotacionando, vai trocando, porque quem está fazendo a compressão fica bem cansado de fazer isso daí. E todos devem participar desse momento, tá? Então, esses são os equipamentos, ok? Os possíveis equipamentos. E aí a gente teria, na letra A gente tem a máscara pocket, que é para a gente não ter contato com os fluidos do paciente. Então, para a gente não ter contato nenhum com a saliva do paciente. Essa daqui da letra A seria a máscara pocket descartável. Ela é um plástico, normalmente todo socorrista anda com uma máscara pocket dessa, tá? E essa daqui, na letra B, seria a máscara pocket realmente do consultório odontológico, que a gente poderia ter para fazer insuflação com a boca, ok? Ela tem uma válvula aqui que é unidirecional, ou seja, o ar só vai nesse sentido, que a gente sopra para a boca do paciente. Essa válvula impede que fluidos e o ar do próprio paciente vão nesse sentido para a nossa boca. Essa daqui também tem a válvula, tá? Então, tanto essa descartável da letra A quanto essa permanente da letra B, elas são equipamentos que tem que ter dentro do consultório odontológico, tá? Então, a ressuscitação cardio, suporte básico de vida, parada cardiorrespiratória. Então, o que acontece? Nessa parada cardiorrespiratória ocorre interrupção de oxigenação e circulação sanguínea para esse paciente, ok? O cérebro, ele só tolera de 4 a 5 minutos sem oxigênio, ok? Então, esse é o tempo que a gente tem para fazer a pessoa ventilar, começar a bombear o sangue naturalmente, ok? Quanto mais tempo for passando, o paciente pode voltar, ok? Mas com uma probabilidade maior de ter sequelas neurológicas devido a essa parada cardiorrespiratória. Então, por isso que a gente tem um tempo muito curto para agir muito rapidamente nesses casos, ok? E a taxa de sucesso da respiração cardiopulmonar é de apenas 40%. Então, o mais rápido possível, a gente tem que identificar essa situação e começar com as compressões torácicas, ok? Normalmente, as recomendações de 2010 preconizam a compressão torácica primeiro, depois o A de airways, você vai verificar as vias aéreas, ok? E depois que você vai identificar a respiração desse paciente. Mas o primeiro de tudo é a compressão torácica. Por quê?
que com a compressão torácica a gente vai estar comprimindo o coração, a gente vai estar bombeando manualmente o sangue, provendo uma circulação para esse organismo. Então, por isso que, primeiro de tudo, na ressuscitação cardiopulmonar é feita a compressão torácica. E só depois é identificado, então, as vias aéreas superiores, a desobstrução dessas vias aéreas superiores e depois a ventilação desse paciente. Então, aqui um esquema básico, dizendo assim, como é que eu vou pensar nisso daí, ok? Então, seria o seguinte. Então, vou avaliar a resposta do paciente, primeiro de tudo, ok? Se o paciente não responde, 2 ações eu vou tomar. Primeiro, uma pessoa vai chamar pelo socorro local, vai ligar, ok? E depois que ele não responde, o que eu vou fazer? Liberar as vias aéreas do paciente e reavaliar. Fazer aqueles sinais que eu já tinha falado na aula passada, que é chamar pelo paciente, é o ver, ouvir e sentir, ok? Liberei as vias aéreas desse paciente, mas o paciente não respira, ou então ele continua com essa respiração agônica, que é uma respiração querendo puxar o ar e não está conseguindo, ele está fora de si, mesmo assim, eu vou iniciar com as compressões torácicas, ok? Então, inicio com as compressões torácicas. Se tiverem 2 pessoas, 30/2. Se tiver só uma pessoa, eu vou fazer 15/1. 15 compressões torácicas e uma ventilação, tá? Vou fazer 30/1. Vou continuar fazendo isso até quando? Até o serviço de resgate chegar ou até eu colocar um desfibrilador automático nesse paciente, ok? Na feita que eu coloco esse desfibrilador automático nesse paciente, normalmente ele é autoexplicativo. Quando você abre essa maletinha, já vem dizendo onde é que você tem que colar os adesivos no peito desse paciente. O desfibrilador automático ele vai começar a fazer o seguinte, ó. Ele vai ser acionado e aí ou ele vai analisar o ciclo desse paciente e vai recomendar o choque. Quando ele recomendar o choque, ele vai dizer para você se afastar, vai dar o choque realmente nesse paciente e depois você inicia a ressuscitação cardiopulmonar 30/2 se tiverem 2 pessoas, 15/1 se tiver só uma pessoa, por 2 minutos praticamente. À medida que você está fazendo isso daqui, ele vai começar a verificar novamente a situação desse paciente, o desfibrilador automático, e aí ele vai dizer se é recomendado choque ou não. Se não for recomendado choque, ele vai dizer continue a ressuscitação cardiopulmonar, e você vai continuar. E vai ficar neste ciclo dessa situação aqui até o serviço de resgate chegar e remover o paciente. Então, basicamente, é isso que a gente tem para fazer. Aqui, o ver, ouvir e sentir, ok? O que ele está fazendo aqui, a pessoa? Está hiperestendendo o pescoço da pessoa, ok? Para liberar as vias aéreas superiores, ok? Depois de hiperestender, nota que ele está, olha, na cadeira odontológica esse paciente, ok? Olha como é que está a posição do encosto da cabeça do paciente. Está totalmente baixado para que o sangue ele desça naturalmente até o cérebro da pessoa, ok? Essa é a posição de Trendelenburg que a gente fala. O paciente totalmente deitado e a cabeça fica mais baixa do que o tronco do paciente, para que naturalmente o sangue desça para a cabeça, que é a região mais sensível que a gente tem nesse momento, ok? Então, olha o que o profissional está fazendo aqui, ó. Ver, ouvir e sentir, ok? Então, ó, coloca a orelha próximo do nariz do paciente, ok? E aí ele vai ouvir e ele vai sentir essa respiração, ok? E ele está vendo também o tórax do paciente, se ele está ventilando ou não. Aqui seria uma manobra também, que se a gente precisar virar o paciente, se ele estiver engasgado com alguma coisa, a gente precisar colocar para fora alguma coisa, ó, coloca-se para o lado que a gente vai virar, coloca o braço do paciente para cima, o paciente está desacordado nessa situação, ok? E aí, ó, segura pela calça e segura pelo ombro ou pela camisa do paciente. E aí você pode virar fazendo
encolhendo as pernas desse paciente para ele estabilizar nessa posição de decúbito lateral também. Aonde a gente vai fazer a compressão torácica, tá? Então, existe o ponto certo para se fazer isso daí, ok? Então, você vai medir. Na letra A, ele está dizendo o seguinte, ó, no meio da linha intermamária, tá? Você pode usar isso como referência, ou o que eu acho mais adequado realmente é localizar o apêndice tifoide, o final lá do osso externo, e aí pelo menos uns 2, 3 dedos acima, localizar esse ponto que você vai fazer a compressão, ok? Na letra B, a gente tem as mãos entrelaçadas, ok? As mãos entrelaçadas. E depois, olha a postura na letra C da pessoa que vai fazer a compressão torácica, tá? Olha, as pernas, a coxa, olha, e o tronco desse paciente fica apoiado no peito do paciente, tá? Fica apoiado realmente no peito do paciente. Essa situação aqui, para você identificar como é que você está na posição correta, se você ficar na posição correta e imaginar que o paciente suma daqui de baixo, você cai. Então, essa é a posição correta. Todo o seu peso no peito do paciente, tá? E aí você vai começar a compressão torácica nesse paciente. 30 compressões e a outra pessoa que está lá na ventilação vai hiperestender o pescoço do paciente, ó, hiperestender para aliviar as vias aéreas superiores, tapar o nariz do paciente, porque se você soprar, se você fizer insuflação aqui e o nariz estiver aberto, todo esse ar vai procurar o menor caminho, ele vai somente sair pelo nariz do paciente, ele não vai descer para os pulmões do paciente. Então, na letra B, hiperestende o pescoço, tapa o nariz e sopra gentilmente para insuflar o pulmão desse paciente. Aqui seria a equipe trabalhando na letra A, ok? Então, olha novamente a posição do socorrista, ok? Presta atenção nessa posição. Na letra B, ele medindo aqui, 2 dedos acima, fazer então o ponto de compressão, tá? E aqui na letra B, o paciente fazendo a insuflação. Pode ser boca a boca, o mais recomendável é que você tenha a máscara pocket dentro do consultório odontológico ou o ambu também. Quando a gente faz a compressão torácica, na verdade o que a gente está fazendo é fazendo um bombeamento do sangue do coração. Então aqui em cima tem o osso externo, ok? Então a gente comprime essa tábua, entre aspas, do osso externo, a gente comprime o osso externo e logo abaixo também está a vértebra, a coluna vertebral desse paciente. Então a gente tem duas substâncias sólidas, que a gente fazendo essa compressão entre essas duas substâncias sólidas, a gente consegue então bombear sangue para as outras partes do corpo desse paciente. Novamente fazendo a hiperextensão, ok? Na letra A, fazendo a hiperextensão e verificando que a pulsação desse paciente, controlando. A gente já notou no prontuário desse paciente que é a pulsação normal desse paciente, então a gente tem um referencial para ser seguido. Aqui novamente, localizando, né, 2 dedos. Primeiro vai fazendo a palpação, localiza onde é que está o apêndice tifoide. 2 dedos acima é o local que eu vou fazer a compressão. Esse daqui seria o método mais acurado de se fazer isso daí. Em crianças, como é que vai ser feito? Também 2 dedos acima do apêndice tifoide, ok? Mas normalmente você vai utilizar uma das mãos, somente para fazer a compressão torácica nesse paciente. Tá? No bebê, você vai utilizar somente os dedos, ok? Para fazer essa compressão torácica nesse paciente. E uma pessoa pode fazer a compressão torácica desse paciente, ok? E fazer a insuflação no bebê. Só que no bebê, como a face dele é pequena, você vai abarcar tanto o nariz quanto a boca,
do paciente com a sua boca e fazer insuflação, se o bebê precisar. E aqui estão as alterações ou perda de consciência que podem ocorrer nesse paciente, tá? Então, tem a lipotímia, a síncope, a hipoglicemia, a hipotensão ortostática, o AVC ou AVE e a insuficiência adrenal aguda. Todas essas situações, a gente vai comentar um pouquinho delas a seguir, ok? Então, a lipotímia, ela é diferente da síncope, ok? O que seria a lipotímia? A lipotímia seria aquela sensação de que, estou perdendo a visão, minha visão está embaçando, minha visão está rodando, parece que eu vou desmaiar. Isso é lipotímia, ok? Na síncope, há alteração de perda de consciência desse paciente também. Há perda de consciência desse paciente, ok? Então, a lipotímia a gente vai discutir lá na frente, mas primeiramente falar da síncope. E a síncope, como essa perda de consciência desse paciente, existem alguns motivos por que ela acontece, ok? Então, não necessariamente nessa ordem, mas primeiro a gente vai falar da síncope vasovagal, ok? Então, é quando a gente hiperestimula o nervo vago do paciente, tá? Então, essa hiperestimulação tanto pode ser física, realmente, mas o que mais acontece é emocional, ok? Então, a ansiedade desse paciente, a dor inesperada, a visão da agulha, a visão do sangue, a imaginação desse paciente vai fazer com que ocorra essa síncope vasovagal, ok? Nesse paciente. Então, ele começa realmente com a lipotímia, a sensação de que vou desmaiar, e aí evolui para a síncope realmente, que é a perda dessa consciência, tá? E das não emocionais, aí a gente tem fome, cansaço, ambientes quentes e úmidos. Então, normalmente isso daqui não é a nossa realidade, já que no local que a gente vai atuar, o paciente não pode estar com fome, se ele vai fazer algum procedimento cirúrgico, não pode estar cansado, nosso ambiente não é quente, não é úmido também, ok? Então, normalmente o que acontece no consultório odontológico é de fundo emocional, ok? Depois a gente tem a síncope vasodepressora. O que é isso daí? O nosso organismo ele aciona um mecanismo reptiliano, que é um mecanismo de fuga ou de luta. Então, o que é isso daí? No momento de um perigo iminente, e esse perigo iminente ele é real para a pessoa, por mais que esteja no campo imaginário da pessoa, o organismo ele reconhece aquilo como uma agressão, realmente. Então, ele vê a agulha de você testando o anestésico para injetar nesse paciente, então a imaginação dele reconhece aquilo como verdadeiro, em que é uma situação de luta ou de fuga. Então desliga o consciente e acende o cérebro reptiliano. E aí o cérebro reptiliano vai fazer essa síncope vasodepressora, vai controlar todo o organismo desse paciente, ou para lutar, mobilizando forças para lutar nesse paciente, ou para fugir também, mas ele quer manter a vida a qualquer custo, ok? Nessa síncope vasodepressora, a gente tem o quê? A vasodilatação periférica, tá? Então, a periferia fica sem sangue para ocorrer a síncope, ok? Fica sem sangue suficiente e o coração entra em bradicardia também. E aí, com menos oxigênio no cérebro desse paciente, o paciente desmaia realmente, ocorre a síncope, ok? E depois a gente tem a síncope do seio carotídeo. O que seria essa síncope do seio carotídeo? Está ligada aos baroreceptores. Esses baroreceptores estão presentes na base do crânio do paciente. Então, normalmente, isso daí acontece com os pacientes mais idosos, ok? São mais sensíveis a esses baroreceptores. Esses baroreceptores, então, eles vão ocasionar essa síncope nesse paciente. Então, por isso que nos idosos não é recomendável a gente estender demasiadamente o pescoço desse paciente. Se a gente estender demasiadamente o pescoço desse paciente, a gente pode acidentalmente ativar um desses baroreceptores e aí fazer com que esse seio carotídeo constricte, diminua a passagem de oxigênio para o cérebro e isso vai levar a uma síncope desse paciente, tá? Outra causa também dessa síncope do seio carotídeo seria a pessoa que usa a gravata bastante apertada, né? Isso pode ocasionar a diminuição do fluxo
para o cérebro, diminuição de fluxo de sangue para o cérebro, isso ocasiona a síncope desse paciente. Depois tem a síncope associada à insuficiência vértebro-basilar, tá? Então, nessa região da base do cérebro, do crânio também, podem existir placas de ateromas, ok? E essas placas de ateromas, elas podem se deslocar e diminuir o fluxo também de sangue para a região do cérebro, tá? E depois a síncope associada às arritmias cardíacas, então o paciente ele já tem um histórico de arritmia cardíaca, né? E essas arritmias podem levar então a essa síncope, já que o ritmo não vai ser o normal, então pode diminuir o influxo de sangue para o cérebro nessa situação. E aí a frequência cardíaca desse paciente, quando acontece isso daí, ela é menor do que 30, frequência cardíaca, ou muito maior do que 150. Então, como é que a gente vai prevenir essa síncope? Fazendo uma anamnese detalhada desse paciente, tá? Se ele já teve, se ele já sentiu alguma dessas coisas antes, ok? Avaliar esse grau de ansiedade, porque isso daí pode ser de fundo emocional, pode ativar esses baroreceptores, ou pode ativar esse reflexo vasovagal também. O paciente não tem que estar em jejum, isso é importante, ok? O paciente tem que estar deitado na cadeira se isso ocorrer, porque ele não pode desmaiar sentado e correr o risco de cair no chão e fraturar algum dos ossos da face ou algum outro osso, ok? Evitar estímulos visuais que também podem excitar um nervo vago, ok? Não mencionar, na medida do possível, a palavra dor, porque pode incitar uma resposta de ansiedade desse paciente. Como eu falei, em idosos, evitar hiperestender a cabeça ou apoiar o pescoço desse paciente. Na verdade, isso daqui deveria ser em todos os pacientes, apoiar o pescoço do paciente. Então, colocar um rolinho, travesseirinho embaixo do pescoço, para que o pescoço ficasse aliviado realmente, tá? E o que fazer se isso acontecer? Interrompe na hora o atendimento. Vai interromper na hora o atendimento, remover todo o material da boca desse paciente, se houver, vai avaliar esse grau de consciência do paciente, ok? Se ele está responsivo ou não. Se ele não estiver responsivo, a gente já viu o diagnóstico lá, ressuscitação cardiopulmonar. Vai avaliar isso daí. Colocar esse paciente na posição de Trendelenburg, então não é à toa que a nossa cadeira odontológica, se vocês experimentarem, ela deita e parece que a cabeça fica muito mais baixa que os outros membros. Na verdade, não parece. Ela fica realmente objetivando essa posição de Trendelenburg, para facilitar. Liberar as vias aéreas superiores desse paciente e lembre-se que eu falei lá no começo da outra aula. Você que está no comando, você que tem que manter a calma para fazer os procedimentos certinhos, ok? Então, se for somente lipotímia, aguardar de 2 a 3 minutos, 5 minutos mais ou menos nesse paciente, ok? Vai fazer oxigênio terapia nesse paciente, então tem que ter uma bala de oxigênio, um balão de oxigênio dentro do consultório odontológico, e aí coloca a máscara com oxigênio nesse paciente, e aí ele vai ficar de 10 a 15 minutos respirando esse oxigênio também, pode ser, ok? Se não retornar, começa os procedimentos de RCP e chamar pela emergência nesse paciente, ok? O outro caso que leva à alteração ou à perda de consciência seria a hipoglicemia nesse paciente, ok? Então, o que seria isso daí? Quando a gente tem abaixo, quando a gente consegue a medição de glicose nesse paciente abaixo de 60 miligramas por decilitro, ok? Isso pode acontecer tanto em pacientes diabéticos quanto em pacientes não diabéticos, tá? E essa baixa de glicose nesse paciente leva à perda, pode evoluir desde a perda de consciência desse paciente, então desde a lipotímia à síncope, pode levar ao coma e até a morte desse paciente.
Então, é muito mais perigoso a hipoglicemia do que a hiperglicemia para todo e qualquer paciente, a curto prazo falando, ok? Nos casos de emergência. Então, quais são as causas dessa hipoglicemia? Pode ser o esforço físico, então, o paciente fica muito tempo sem se alimentar e depois vai fazer exercício físico, mesmo não sendo diabético, ok? O diabético nem se fala nisso daí, né? O alcoolismo, ele produz uma hipoglicemia, o jejum prolongado, o choque insulínico. O que seria esse choque insulínico? Eu administrar mais insulina do que existe carboidrato para ficar ligado à insulina, ok? E quando eu faço uso de anti-inflamatório não esteroidal, ok? Juntamente com hipoglicemiantes por via oral. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles potencializam os hipoglicemiantes via oral. Então, por isso que normalmente, na medida do possível, não é recomendável passar anti-inflamatório não esteroidal para os pacientes que são diabéticos que tomam hipoglicemiante via oral, ou que essa dose seja ajustada também pelo médico do paciente. Quais sinais e sintomas? Não necessariamente todos esses sinais e sintomas no paciente, ok? Ele vai exibir 1, 2, 3 desses sinais, ok? Então, o coração vai ficar mais acelerado, ele vai suar bem mais, ele vai ter palidez também, vai sentir uma fome, ou então, o que é mais comum é uma sensação de náusea, de vômito, sem ter nada na barriga para vomitar, o desconforto abdominal também, um sono incontrolável, tontura, um olhar fixo, mas sem enxergar realmente o que está acontecendo na sua frente, ao seu redor. Ele vai relatar também uma parestesia nos membros inferiores ou nos membros superiores, na periferia dos membros, ok? E essa visão turva também, sem dar para identificar essas situações, tá? Quem já fez exercício físico em demasia já ficou realmente extenuado, já sentiu esses sinais dessa hipoglicemia, tá? E a prevenção? Como é que vai se dar a prevenção, então? Novamente, informação, tá? Então, a informação, a anamnese desse paciente, o não jejum desse paciente, orientar para que ele fique em jejum, ok? Se ele for diabético, trocar informação com o médico, então isso a gente já viu na aula passada também, sobre essa informação complementar com o médico, ok? Teste de glicemia nesse paciente, sempre fazer lá na anamnese, ok? E antes do procedimento cirúrgico também, fazer esse teste de glicemia nesse paciente. Preferencialmente consultas pela manhã e curtas, preferencialmente, às vezes não dá realmente, mas sempre que puder, agende pela manhã, preferencialmente, e de forma curta, porque pela manhã a gente tem um anti-inflamatório natural no nosso corpo, que é a cortisona, e se a consulta for muito longa, principalmente para os pacientes diabéticos, o procedimento, dê uma pausa e provene alguma alimentação, alguma fonte de glicose para esse paciente, ok? E a gente tem que considerar também a sedação para esse paciente, tá? Para que ele fique mais calmo e o nível de ansiedade dele não vai atrapalhar, não vai reagir, para que contribua com essa hipoglicemia desse paciente. Então, aconteceu a hipoglicemia, baixou de mais de 60 miligramas por decilitros a glicemia desse paciente. O que a gente vai fazer? Vai avaliar a resposta desse paciente, ver, ouvir e sentir, falar com esse paciente, ver qual é o grau de resposta desse paciente, ok? Se o paciente estiver anormal, né, não tiver perdido a consciência, mas estiver anormal, sentar ele no ângulo de 45 graus, ok? Administra carboidrato por via oral de alguma forma nesse paciente. Então, deve ter no consultório alguma bebida que seja calórica, tipo uma Coca-Cola, um refrigerante que é bem calórico, ou uma bala que seja algum suco hipercalórico, ou simplesmente água com açúcar já resolve, ok? O paciente fica em observação durante 20 a 30 minutos, vai dispensar o paciente somente com acompanhante. Então, se o paciente veio sozinho para o consultório, o acompanhante ele tem que vir ao consultório para poder acompanhar essa saída desse paciente, tá? E depois você vai investigar a causa também
dessa situação. Paciente que não respondeu. Paciente não responsivo. O que vai fazer com esse paciente que não está responsivo? Tá? Vai solicitar o socorro. É o primeiro que a gente viu lá. Solicita o socorro, posição de resgate, a situação de resgate desse paciente, ok? Depois, vai partir para o Trendelenburg, então deitar o paciente, vai deitar esse paciente, ok? Com a posição da cabeça mais baixa, liberar as vias aéreas superiores, avaliar os sinais vitais desse paciente também, aí vai avaliar a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pulsação desse paciente, ok? Vai administrar carboidratos por via oral, se ele puder, se você vê que ele tem condições de deglutir, na maioria das vezes ele não tem condição de deglutir, então vai ser intravenoso, tá? E aí vai ser glicose, soro fisiológico glicosado, 25%. E depois investigar as causas dessa situação, ok? Aqui seria pacote, né, de glicose para esse paciente que puder ser administrado por via oral, mesmo que por via sublingual já faz um efeito nesse paciente, ok? E aqui nessas situações a gente tem como é que a gente faz a medição da glicemia desse paciente com aparelhinho, que hoje em dia é bem fácil, bem prático, e já se tornou bem acessível também para a gente, ok? E aqui na B fazendo a aplicação de soro fisiológico glicosado 25% intravenoso nesse paciente. E aí depois a gente tem a hipotensão ortostática. O que seria isso daí? Seria uma regulação inadequada da pressão arterial. Então, não sei se vocês já sofreram isso, mas imagina o seguinte, que muito subitamente, muito rapidamente, eu levante e aí o meu coração ele não consegue acompanhar essa mudança de posição e ele continua bombeando como se eu tivesse deitado, enquanto que na posição de em pé eu preciso de muito mais força para bombear esse sangue, tá? Para a cabeça, ok? Então eu levanto de maneira muito súbita, o coração não acompanha isso, então eu tenho a situação de hipotensão ortostática. Então vai ter uma diminuição de influxo de oxigênio para o cérebro, porque eu levantei muito rapidamente e o coração não conseguiu suprir essa demanda muito rapidamente também. Então isso é hipotensão ortostática. Na nossa situação da clínica, isso pode acontecer quando a gente levanta muito rapidamente a cadeira do paciente, ok? Sem dar pausas durante esse levantamento da cadeira, do encosto desse paciente, aí o paciente começa a sentir uma lipotímia, que pode evoluir para a síncope desse paciente, ok? Então, eu posso ter essa situação, tanto num paciente que esteja totalmente normal, mas é mais comum eu ter nos pacientes que têm hipovolemia sintomática, ou seja, pacientes que tomam diuréticos ou então vasodilatadores. Normalmente esses medicamentos vão ser prescritos em casos de pacientes que têm angina de peito ou insuficiência cardíaca congestiva. Nos pacientes que tomam antihipertensivos do tipo alfa-bloqueadores, pacientes que tomam antidepressivos tricíclicos, antiparkinsonianos, neurolépticos fenotiazínicos, narcóticos e o álcool etílico em excesso. Então, esses pacientes são mais predispostos a essa hipotensão ortostática, ok? Outros fatores que podem estar relacionados, aí tem a idade. Se o paciente tem varizes, isso por si só já é o sinal de que o retorno venoso, o bombeamento está inadequado, por isso que ocorrem as varizes, ok? O paciente fica por um longo tempo deitado. Quando a gente fala um longo tempo, imagina um paciente que fica 1 hora e meia deitado. O coração ele já está acostumado de bater naquele ritmo para aquela posição do paciente deitado, ok? E aí, quando levanta subitamente, o coração ele não consegue acompanhar muito rapidamente essa mudança de posição e não consegue bombear na mesma, fazer um bombeamento eficiente para essa nova posição. Aí acontece a hipotensão ortostática.
E a paciente grávida também, muito porque o bebê, ele interrompe o fluxo também, ele altera as batidas cardíacas, né? E o bebê interrompe o fluxo também das artérias inferiores, da cava inferior, ok? Então, a hipotensão ortostática está relacionada com a mudança de posição muito brusca desse paciente. Não tem nenhum fundo emocional aqui nessa situação. Então, a prevenção para isso, levantar vagarosamente o encosto da cadeira, então vai fazendo pausas, levanta um pouquinho, dá uma pausa de 10, 20 segundos, para o coração se acostumar com aquela nova posição, levanta mais um pouco, orienta o paciente também para ele não se levantar, para ele ir acompanhando o encosto. Tem paciente que é ansioso, quando você vai começando a levantar o encosto, ele já vai primeiro que o encosto, então você tem que pausar, paralisar o paciente para fazer de maneira devagar. E o que fazer se acontecer? Chama pelo paciente, monitora as respostas desse paciente, verifica os sinais vitais desse paciente. Então, frequência cardíaca, frequência respiratória, pulsação desse paciente, ok? Dá um tempinho o paciente recuperar, 5 a 10 minutos, isso vai depender muito de paciente para paciente. E depois vai liberar o paciente com o acompanhante. Se o acompanhante não estiver no local, vai chamar o acompanhante para poder liberar esse paciente. Então, acidente vascular encefálico também leva a alteração ou a perda de consciência. Então, a gente tem uma perda de substância encefálica por algum motivo, ok? Tanto o AVC ele pode ser do tipo hemorrágico, alguma artéria se rompe, alguma veia se rompe dentro do cérebro, isso causa a não função de determinadas regiões do cérebro, ok? Ou isquêmico também. Por algum motivo não chega o suprimento sanguíneo que deveria chegar no cérebro. E aí isso causa perda de função de uma determinada região no cérebro. AVC e AVE são a mesma coisa, ok? E quem é mais predisposto a essa situação? Não necessariamente que vai ocorrer, mas quem é mais predisposto a essa situação pode ser os pacientes que são tabagistas, né? O paciente diabético também, a circulação por si só causa isso. O paciente que tem colesterol alto também, a hipercolesterolemia. E o paciente que tem hipertensão arterial também. São essas situações, essas comorbidades que podem levar ao AVC nesse paciente. Tá? Então, sinais e sintomas. O paciente vai sentir dor de cabeça, náusea e vômito também. E essa situação que está aí seria um dos principais sintomas, sinais, né? O paciente tem perda ou dificuldade na fala, tá? Além disso, a memória do paciente fica comprometida. Então, normalmente, os diagnósticos, para se fazer diagnóstico de AVC ou AVE, principalmente o isquêmico, é a perda ou dificuldade na fala. Assim, o paciente não pode não estar sentindo nada, pode não estar sentindo náusea, nem vômito, nem dor de cabeça, nem a hemiparesia, nem incontinência, nem a síncope, nada. Mas se ele tiver perda ou dificuldade na fala subitamente, isso já indica que está ocorrendo um acidente vascular encefálico, que pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico. E aí o paciente tem que procurar pedir por ajuda para alguém, ok? E já chamar o serviço de resgate ou se dirigir logo ao serviço de pronto atendimento, tá? O paciente vai sentir uma hemiparesia também, ou seja, vai sentir metade do corpo dele ou algum dos membros, normalmente superiores, como se fosse anestesiado ou com formigamento. A simetria das pupilas, ou seja, uma pupila vai estar dilatada, a outra vai estar constricta, ok? Então vai ter essa simetria das pupilas. A incontinência dos esfínteres também, esse seria outro sinal. Então o paciente ele faz xixi, ele faz cocô de maneira involuntária nessa situação. O desvio ocular também, isso é comum, o nervo óptico ser logo afetado, tá? Desculpa, o oftálmico. E aí o olho ele começa a ir para cima, ou ir para o lado, ou ir para baixo, e o outro continuar na linha de visão normal, esse desvio ocular. E pode evoluir para a síncope desse paciente, a perda de consciência. Então, a prevenção para isso daí seria o quê? Anamnese, informação, obviamente, desse paciente,
A prescrição de ansiolíticos para aqueles grupos de risco lá, porque pode ter um fundo emocional, as sessões o mais curtas possíveis e estar constantemente avaliando a pressão arterial desse paciente. Avaliar a pressão arterial desse paciente durante todo o transcurso da cirurgia, do atendimento odontológico que você está fazendo. Então, o que fazer? Se for um episódio isquêmico transitório, o que ele vai apresentar? Dormência nas extremidades, tá? Vai interromper o atendimento, continua monitorando os sinais vitais desse paciente, ok? Mantém as vias aéreas abertas, sem obstrução, tira tudo que estava sendo usado na boca desse paciente, espera de 5 a 10 minutos e aí vai reavaliar esse paciente. Se for um AVC com paciente consciente, 10 a 15 minutos, vai esperar, continua avaliando os sinais vitais, né? Solicita o socorro para esse paciente, mantém as vias aéreas desse paciente, não oxigênio para esse paciente, com exceção da dificuldade, só se ele tiver dificuldade respiratória, tá? Porque isso pode agravar o quadro dele, porque se for um acidente vascular hemorrágico, a questão da gente administrar oxigênio em excesso vai produzir mais hemorragia no cérebro desse paciente. Então, a gente não sabe se é isquêmico ou hemorrágico, o paciente está ventilando de forma natural, não administra oxigênio, a não ser que ele tenha alguma dificuldade respiratória. E evitar dar algo para o paciente beber ou comer, porque ele pode se engasgar com isso, ok? Paciente que evoluiu para o AVC e está inconsciente, aí é o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar realmente para esse paciente, tá? Outra situação que pode acontecer alteração à perda de consciência seria a insuficiência adrenal aguda, ok? Então, o córtex adrenal ele é responsável por produção de cortisona e por algum motivo eu não tenho essa cortisona sendo produzida de forma suficiente e adequada. Tanto essa deficiência pode ser primária, que aí seria congênita da síndrome de Addison, da doença de Addison, e aí ele tem que fazer reposição dessa cortisona. Ou eu tenho uma deficiência secundária, que seria uma hipofunção desse córtex adrenal, porque esse paciente abusou ou fez uso incorretamente de uma substância, de uma cortisona exógena. E aí o organismo identificando que o paciente fez uso de cortisona exógena, o córtex adrenal ele para de produzir a cortisona endógena. E a gente não pode simplesmente cortar a cortisona exógena, senão o córtex adrenal ele não identifica isso e o paciente começa a ficar em insuficiência adrenal aguda. Ele não consegue produzir subitamente. Normalmente quem faz uso de substância cortisona exógena, quando vai parar tem que ser feito gradativamente, diminuindo 0,5 miligramas a cada uma semana, ou a cada 2 semanas, isso daí vai depender de paciente para paciente, que é para o córtex adrenal identificar que está tendo menos produção de substância de cortisona exógena circulante e começar a produzir por ele mesmo. Então, quais são os sinais desse paciente que ele vai relatar? Ele vai relatar uma fraqueza, uma fadiga, uma sonolência exagerada, náusea e vômito e uma dor abdominal também. Tá? E a gente tem que fazer correlação da insuficiência adrenal aguda com algumas outras comorbidades, como a gente já falou, a própria doença de Addison, ok? Então, a gente tem que pesquisar por isso, a gente tem que se ligar nessas situações e encaminhar o médico para fazer esses tipos de exame, para esses diagnósticos corretos, ok? Paciente que tem lúpus, que tem artrite reumatoide, doenças dermatológicas, porque normalmente as doenças dermatológicas também usam principalmente corticoides para fazer o tratamento dessas doenças dermatológicas, e isso pode levar à insuficiência da adrenal. Okay? Pacientes com alergias também, que fazem uso crônico de corticoide, doença de Crohn, informações, tem que levar em consideração a informação médica desse paciente, preferencialmente consultas pela manhã, e paciente com tuberculose e AIDS também, tá? Considera também a sedação para esse paciente, porque pode ser de fundo emocional, ok?
pode ter uma descarga de adrenalina violenta, dependente do fundo emocional desse paciente. Em cirurgias menores, a gente vai utilizar pelo menos 25 miligramas de hidrocortisona para tentar administrar essa insuficiência adrenal aguda. A gente precisa de cortisona circulante nesse paciente, seja endógena ou exógena. E em cirurgias maiores, de 50 a 100 miligramas de hidrocortisona para esse paciente, ok? Logicamente que usar isso daqui fazendo sempre o contato com o médico, aquela informação, aquela cartinha com o médico também, ok? Considerar com o médico a interrupção do tratamento também, se for possível. Então, o que fazer com esse paciente? Interromper o atendimento, chamar por socorro o mais rápido possível, colocar o paciente na posição de Trendelenburg, fornecer oxigênio para esse paciente e, identificando que é uma insuficiência adrenal aguda, fazer o uso intramuscular de succinato sódico de hidrocortisona 100 mg, imediatamente nesse paciente. Ok, vou finalizar por aqui. E a parte de dificuldades respiratórias a gente vai continuar na próxima aula, especificamente. Então, essa aula está sendo gravada, ok? E vou colocar ela lá no canal do YouTube para vocês terem acesso depois. Beleza? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.